Assistir desenhos foi algo que fez parte da minha infância. E ao longo de vários desenhos, todos tinham algo em comum. Episódios traumatizantes. Flapjack, Coragem o Cão Covarde, Tom e Jerry, Bob Esponja, Hora de Aventura, Incrível Mundo de Gumball. Tenho certeza que alguns desses desenhos deixou você sem dormir por algumas noites, por causa de algum episódio que você não esperava ver do nada. Mas pra mim foi em Gravity Falls, com o episódio Summer Rain. Mas imagina comigo, você vê um cara alto, magro, estilo Slenderman, que naquele tempo era um personagem da internet que assustava bastante. Usando um terno marrom, todo remendado, e eu aqui usando chinelo e calça, e o mendigo de terno. Eu já tô em decadência. E ainda usando uma máscara de emoji, pra esconder um segredo. E se você quiser saber o segredo, deixa o seu like. Mas enfim, por que justamente esse episódio? Por que não o episódio da web namorada do SUS, que era tóxica e possessiva? Eu acho que eu teria medo desse episódio hoje em dia. Não é bem um episódio de terror, mas o monstro em si se assemelha com várias coisas ou criaturas que me assustavam quando mais novo. Deve ser por esse motivo que, na minha cabeça, esse episódio dava medo. Ou eu só era um cagão mesmo. O episódio começa com ele chegando na super loja do Summer Rain. Summer Rain é literalmente Halloween, só que no verão. Curiosidade, o criador criou Summer Rain, que o desenho se passa no verão, e ele queria fazer um episódio de Halloween. E sim, eles têm Halloween 2 vezes por ano. Eles entram na loja e fazem uma bagunça, pra no final chamarem a polícia pra eles. Mas eles tinham uma bomba de fumaça. Então é assim que você sai de um lugar sem pagar nada? Anotado. Dipper e Mabel falam sobre como vai ser da hora o Summer Rain, mas o SUS fala pra eles terem cuidado, porque era a noite dos fantasmas e dos duendes. Sem contar O monstro do Summer Rain. E também fala que eles precisavam ter o espírito e não mostrar descontentamento. Só que ele tava com a capa presa na cueca. Aí todo o argumento dele foi tirado pra nada. O Bia tamo, parceiro. Dipper joga os dois baratos pela janela. Logo depois ele vai abrir a porta porque ouviu a campainha. Só que era só a Wendy e o namorado emo dela, falando sobre uma festa. E como o Dipper é totalmente influenciável, ele fala pra eles que vai. Sério, todos os males desse episódio é por culpa do Dipper. E depois disso, a Mabel apresenta as amigas delas pro Tio Stan. Por algum motivo, ele pergunta da voz grossa dela. E ela fica sem entender nada. E na hora que ela vai perguntar, ele simplesmente faz uma saída dramática. Tio Stan e seus ensinamentos. Depois disso, elas perguntam para Mabel sobre o Dipper. E ela fala como ele vai com uma fantasia incrível. É uma fantasia de Dipper muito boa. E o Dipper, ele fala que tá muito doente pra ir pedir doce. Só que obviamente ele tá tentando enrolar a Mabel pra poder ir na festa. Só que alguém bate na porta pedindo por doces. O Dipper fala que ele tá muito velho pra isso, pra ele ir pedir doces em outro lugar. E bate a porta na cara do homem alto, usando uma máscara de emoji. Só que ele bate 2 vezes. E esse cara alto, ele fica pé da vida. E fala que eles vão pagar com as próprias vidas. A Mabel chama ele de engraçado, por causa da máscara de sorriso. E pra provar o contrário... Olá, meu nome é Gorny. Lembrem-se de mim. Nunca te esquecerei. Menino figurante que só apareceu pra provar que o monstro realmente é do mal. Todos ficam assustados. Claro, o bicho acabou de comer uma criança na frente deles. O monstro fala, pra eles não irem de F, eles precisam trazer 500 doces, antes que todas as velas se apaguem. E o monstro, ele sai rindo, enquanto escala a cabana de uma forma bem estranha. E o SUS, ele aparece e eles percebem que aquele cara era o monstro de Summer Rain. E como eles ainda estão meio assustados, a Mabel dá uma de coach e anima todos eles. E mesmo com risco de morte, o Dipper tá preocupado se ele vai na festa. Eu acho que ele não percebeu que se ele morrer e na festa não vai fazer diferença nenhuma. Eles estavam com dificuldade pra conseguir os doces. Só que o monstro, ele apareceu pra dar um sustinho, sabe? Pra continuar o episódio. E isso faz o Dipper colocar a fantasia pra ajudar eles a conseguir mais doces. E por algum motivo, dá certo. Eles literalmente fizeram o cara ter memórias do Vietnã ao contrário. Esse é o nível dos gêmeos fantasiados. Eles conseguem pegar todos os doces, e como o Dipper ferra tudo nesse episódio, ele esconde os doces atrás de um arbusto, porque a Wendy apareceu do nada, e sabe o que acontece? Os doces caem tudo no rio, e vão embora. Menos 10 mil de aura pra você. Mabel escuta sobre a festa, e claramente fica braba com ele. O único problema é que as pessoas começaram a apagar as velas, sobrando só uma que tava com o velho, e pra ele não apagar, eles literalmente espancam o velho. Não, tô zoando. Eles só empurram ele mesmo, mas por causa do suspiro de alívio, eles apagam a vela. Depois disso, pra farmar uma aura, o monstro se aproxima deles lentamente, atrás dos doces. E como eles perderam, o monstro começa a se transformar e crescer pra comer as crianças.
E essa frase não ficou nem um pouco boa. Mas para não acontecer nada de nenhuma forma que foi pensada com essa frase, o SUS atravessa o monstro no meio, salvando as crianças. O mais engraçado é que o SUS ainda pergunta se não era só um pedestre normal. Ainda bem que não era. Só que o monstro ainda tá vivo e eles tentam fugir de carro, enquanto essa massa de alguma coisa vai atrás deles. O SUS bate de frente na... Loja do Summer Wing. E para se esconder, eles se disfarçam para tentar fugir, porque o monstro está dentro da loja procurando eles. Quando eles estavam quase saindo, o SUS, ele coloca a pilha num brinquedo de caveira, mexe nele pelo simples fato que ele tá estressado. O brinquedo conta uma piada pra ele, enquanto tem um monstro querendo comer eles. É exatamente isso que acontece. E o monstro come ele. Eu sei, os roteiristas nesse momento. Absolute Cinema. E as crianças tentam enfrentar um monstro com as armas. Descobrem que ele é feito de doce. E o monstro começa a contar pra eles que ele é todo doce que sobra ou que foi jogado fora. Por causa disso, ele quer vingança. O doce é tão ruim que ele tem que ganhar vida pra alguém querer ele. E daí, o monstro ele começa a sentir uma dor. E o SUS sai da barriga dele. Bem numa referência de Alien. Que ele tava comendo um monstro de dentro pra fora. E ele pergunta pro SUS se ele era bom. E o SUS diz que sim. Aí, o monstro começa a chorar. Porque tudo que ele queria era ser amado e comido. E esse foi o fim. Durante todo o episódio, tinha uma subtrama do T-Voice tem, tentando assustar uns dois garotos que não sentiam medo. Só que no final, eles entram na cabana e vem o T-Voice tem pelado. E eles saem correndo assustados. E o episódio acaba com eles comendo doces. Bem-vindo ao final do vídeo. Esse vídeo foi a tentativa de criar alguma coisa, algum estilo de vídeo diferente, algo que eu não tô muito acostumado. E se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí pra mim ou algum desenho, algum momento específico de algum filme, desenho que se deixou traumatizado por algum tempo. Eu tenho vários na minha cabeça, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. Escreve, deixa o like. Deixa o like, escreve. Eu não sei fazer final de vídeo.